Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo bíblico para a reflexão. Encontramos em Provérbios, no capítulo 28, o versículo 13. Assim está escrito: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui temos mais uma lição que foi registrada por Salomão em forma de provérbio, para que pudéssemos atentar e observar o que é que se requer de cada um de nós. Nós, à luz desse texto, podemos entender de maneira clara que, depois da entrada do pecado no mundo, passou também que o pecado corrompeu totalmente a vida humana, na mente, no sentimento, na vontade, no espírito, na alma, no corpo, em todos os sentidos da vida humana. Ela foi marcada por este pecado que entrou no mundo e passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. E a palavra nos afirma que, ao pecarem, eles se tornaram destituídos da glória de Deus. E o pecado se manifesta em várias ações, como transgressão, como na área da moral, na área financeira, na área familiar, em todas as áreas, como injustiça, impiedade, maldade, violência e transgressão, conforme já dissemos. Então, tudo isso são maneiras como o pecado se manifesta. Transgredir é agir contrário àquilo que está estabelecido pelo propósito e a vontade de Deus. E quando Salomão deixou este provérbio escrito, diz-nos assim: o que encobre as suas transgressões? Veja bem, as pessoas vivem numa vida de pecado, de transgressão, de desobediência, de injustiça, de impiedade e tantas outras coisas mais. No entanto, ninguém quer ser conhecido pela prática da vida que tem. E, portanto, quando pratica qualquer destas coisas, qual é o primeiro sentido da pessoa? É esconder, é encobrir, é não deixar ninguém perceber. Lembra o que aconteceu com Adão? Adão, todos os dias, o Senhor Deus se apresentava para momentos de comunhão com ele. Chegou um dia em que, pela desobediência e a transgressão, o pecado, o Senhor veio e o que fez Adão? Se escondeu. Por que ele se escondeu? Porque ele transgrediu, ele desobedeceu uma orientação de Deus para a sua vida. Deus havia dito a ele: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a ordem de Deus foi clara para Adão: não comerás. Podia comer de todas, uma única não podia. E exatamente quando Satanás enganou a Eva e a Adão, eles desobedeceram a Deus e foram tomar daquela árvore de que Deus tinha dito para não fazer. E ao fazê-lo, eles transgrediram. Eles pecaram contra Deus. Eles desobedeceram a ordem de Deus. E o que acontece? Quando Deus soa no jardim e o chama, ele não responde. Ele não se apresenta. Onde é que estava Adão? Passado o momento, ele não pôde silenciar aquela voz na sua consciência e disse: ouvi a tua voz soar no jardim e escondi-me, temi e escondi-me, porque estava nu. Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste tudo aquela árvore, disse que não deveria comer? Então ele disse: a mulher que tu me deste, ela me deu
e eu comi. O Senhor perguntou à mulher, a mulher disse, a serpente me enganou. Ninguém assumiu o erro ou a transgressão. Sempre um colocando a culpa no outro e no outro. Porém, Deus, como é justo, Deus sentenciou a serpente, o homem e a mulher, e o lançou fora do jardim. A partir de então, todas as pessoas no mundo vivem debaixo do poderio do pecado. E no poderio do pecado, elas cometem transgressões, desobediências, violência, impiedade, injustiça, imoralidade, corrupção, mentira, engano, toda sorte de maldade. Tudo isso se traduz numa palavra: transgressão, desobedecer, agir contrário ao propósito estabelecido por Deus para a humanidade. E à medida em que as pessoas fazem essas transgressões, qual é o primeiro caminho delas depois de praticá-las? É esconder. É esconder. É encobrir. Nós vemos dia a dia nos repórteres aí tantas tragédias que acontecem. As pessoas que parece que são tão corretas e direitas e em determinado momento praticam alguma coisa e se escondem e fogem e se encobrem e pergunta, diz, não, eu não sou capaz, não, de maneira nenhuma, não fui eu, não fui, até que se descubra. Mas a pessoa nega até o último que ela puder. Assim é o que Salomão disse aqui. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas tem uma coisa, a pessoa no erro, no pecado, na transgressão, na desobediência, não adianta ele encobrir, não adianta ele procurar esconder. Ele tem em si a consciência, que é a voz secreta da alma, que tanto aprova como reprova os nossos atos. E a consciência que nos foi dada por Deus, ela é contra a violência, ela é contra a transgressão, ela é contra a maldade. Por isso que há o senso comum. Você não precisa dizer à pessoa que isso é errado. Quando ele faz uma coisa errada, ele imediatamente percebe que fez. Porque a consciência dá sinal e há um sentimento de tristeza dentro do coração da pessoa. E a pessoa diz, fiz coisa errada. Não deveria ter feito, mas fiz. Quem falou para ele? Quem apontou o dedo para ele? Ninguém. A sua própria consciência. E às vezes as pessoas procuram macular, manchar, contaminar, corromper esta consciência para que ela não trabalhe. Em alguns casos, como resultado do pecado, existem sim aqueles que têm a consciência morta, a consciência cauterizada, contaminada, corrompida. Por quê? Porque eles prevalecem no erro e sufocam a voz da consciência. Mas a consciência fala. Quem disse para Adão? Por que Adão fez aquela confissão? Ouvi a tua voz soar no jardim, temi e escondi-me, porque estava nu. Quem disse a ele que ele estava nu? Se ele nunca tinha tido aquela experiência. Pois é. E ele confessou diante de Deus. Então aqui está. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Quem encobre as transgressões e os pecados não tem prosperidade na vida. Vai desencadear problemas sérios sobre as pessoas e elas passarão a viver uma vida de derrota. É descendo ladeira abaixo. Dia menos dia, dia mais dia, a pessoa vai indo num despenhadeiro. Por quê? Porque diz que nunca prosperará. Quem pratica e comete transgressões não prospera. Não tem como enganar a Deus, não tem como enganar a si mesmo. Pode enganar as pessoas, mas a si mesmo não. A pessoa sabe o que fez, o que falou, como agiu. Portanto, não tem como fazer isto. Mas a Escritura diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não há homem que viva sobre a terra e nunca peque.
nunca cometa transgressão, desobediência. Infelizmente, estas coisas acontecem. Mas o que deve fazer? Este mesmo provérbio diz: mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Falhou, errou, transgrediu, desobedeceu, enganou, mentiu, cometeu injustiça, impiedade, violência, confessa. Assume o ônus da causa e confessa e abandona. É o que diz a palavra. O que as confessa e deixa, este alcançará misericórdia. E a misericórdia de Deus é tudo o que nós precisamos. Então, o conselho bíblico não é encobrir as transgressões, não é esconder, mas é confessar. E a quem nós confessamos? Nós confessamos a Deus e confessamos a quem nós prejudicamos. Este é o caminho bíblico. Então, o que é? Confessa e deixa. Confessa e não volta mais àquela prática ruim, contaminada. Deixa, segue um novo caminho. Então diz: este alcançará misericórdia. Então aqui nós vemos o conselho bíblico é confessar e deixar. Quem confessa e deixa, a palavra de Deus afirma que alcançará misericórdia. Com a misericórdia vem o perdão, vem a restauração. E com este perdão, a vitória necessária, ela aparece. Aquele que estava em derrota, a partir do momento em que confessa e deixa também de viver na derrota. Por quê? Porque a misericórdia o alcançará. E a misericórdia, quando alcança, ela conduz para uma vida de vitória, de livramento, de triunfo. Então, o melhor a fazer é obedecer esta orientação. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Pensemos agora, será que há na minha vida, na tua, na vida de cada um de nós, alguma coisa que nós estamos procurando esconder, procurando encobrir, um erro declarado que nós sabemos e temos consciência de que aquilo não foi bom, não foi correto, não foi direito, foi uma transgressão? E qual é o nosso procedimento? Nós estamos encobrindo, escondendo e dizendo que não aconteceu nada e o tempo vai se encarregar com isso aí. O tempo não apaga a transgressão. Transgressão, o pecado, a violência, a maldade, o roubo, a corrupção, o engano, a imoralidade tem que ser confessado e tem que ser abandonado. É o único caminho bíblico para a vitória. Não existe outro. Então tem que ser este. Agora, pensa agora. Como você está? Como está a sua consciência? Ela está lhe acusando de alguma coisa? Você está procurando esconder alguma coisa, encobri-la? Não faça isto. Se fizer isto, você está entrando no caminho da derrota. E a derrota será crucial na sua vida. O que deve fazer é reconhecer o que fez, que não deveria ter feito, e confessar a Deus e a quem prejudicou. E ao confessar, abandonar, deixar e não praticar mais este tipo de coisas. E a Bíblia garante: quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Você hoje está precisando, sim, da misericórdia de Deus. Mas antes da misericórdia, você precisa confessar as suas transgressões e deixá-la. Este é o caminho da palavra de Deus. Não tem outro. Não adianta esperar o tempo, não adianta enganar, não adianta contar outra história. Isto não vai tirar o peso da transgressão que leva à derrota, à destruição. Mas assuma, confesse e abandone. E Deus vai manifestar a misericórdia dele, vai te socorrer, vai te encorajar e levantar,
e te levar para o caminho da vitória necessária. Portanto, pensa, reflita, medite, tome um posicionamento. Se tiver nesta condição, se esta reflexão tocou profundo o seu coração hoje, é o momento de você se aproximar de Deus, confessar e abandonar, para que Deus manifeste a misericórdia e a sua vida seja transformada e você desfrute a bênção de Deus e a vitória que tanto precisa, mas que por enquanto ela está reprimida porque você ainda não teve coragem de confessar. Não encubra, não esconda, não engane, não procure enganar a si mesmo. Procure ser correto diante de Deus e transparente, e a misericórdia de Deus fluirá em seu favor, em meu favor, em nosso favor, e nós seremos ricamente abençoados pelo Senhor. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.